Você já se sentiu completamente invisível? Quantas vezes você já pensou que não tem nada especial para oferecer? Há fases da vida em que tudo parece parado. Dias inteiros que se arrastam, iguais aos anteriores. Você acorda, tenta, insiste, recomeça, mas por algum motivo que você não consegue explicar, nada muda. Nada flui, nada acontece, e quanto mais você se esforça, mais cresce aquela sensação silenciosa, quase um sussurro dentro do peito, de que talvez exista algo errado com você, algo quebrado, algo faltando. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua jornada, ou talvez, exatamente agora, você esteja sentindo esse peso no coração. Se for assim, respire fundo, devagar, porque hoje eu quero te contar uma história real que pode iluminar exatamente aquilo que você não conseguiu enxergar nos últimos tempos. Uma história simples, mas que carrega uma verdade transformadora. Porque às vezes, antes que a vida coloque algo novo nas nossas mãos, ela precisa despertar algo que já está dentro de nós. E quando esse despertar acontece, quando reconhecemos o valor que já carregamos, tudo começa a mudar. Tudo mesmo. A forma como olhamos para nós mesmos, como nos relacionamos com o mundo. Prepare seu coração para esta jornada de descoberta. Uma jornada que pode revelar tesouros escondidos dentro de você, talentos adormecidos, esperando apenas um momento de coragem para florescer e transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Jonas era um homem simples, tão simples que quase desaparecia no meio da multidão. Não tinha grandes talentos aparentes, grandes sonhos declarados, grandes histórias para contar nas rodas de amigos. Na verdade, ele quase não tinha amigos. Era apenas mais um rosto que passa pela calçada e ninguém registra. Uma presença quase fantasmagórica. Trabalhava num armazém pequeno, no fundo de uma rua comercial pouco movimentada. O ambiente era pesado, com o ar sempre carregado de poeira e o cheiro de óleo rançoso. Carregava caixas pesadas que deixavam suas costas doloridas, varria o chão sujo, arrumava prateleiras intermináveis, fazia o que precisava ser feito sem questionar. O salário mal dava para o aluguel e a comida básica. Mas o que realmente doía em Jonas não era o peso das caixas nos ombros cansados. Era o peso de uma frase que ele carregava dentro do peito, dia após dia, como um mantra destrutivo: eu não sou ninguém. Essa frase tinha virado verdade absoluta para ele, uma crença limitante que moldava cada decisão. Quanto mais ele repetia mentalmente essas palavras venenosas, mais elas se tornavam reais em sua experiência. Era como se ele próprio tivesse assinado um contrato silencioso com o universo. Eu aceito ser invisível. Eu aceito não importar. E o universo, aparentemente, havia aceitado os termos desse acordo cruel. Cada manhã trazia a mesma rotina de resignação. Jonas acordava já derrotado, vestia as roupas simples com movimentos automáticos, olhava no espelho e via apenas um reflexo sem brilho. A vida havia se tornado uma sucessão de dias cinzentos, onde ele existia sem verdadeiramente viver. Toda manhã, antes de entrar no armazém, Jonas passava no mesmo café improvisado numa esquina qualquer. Era um lugar simples, quase esquecido pelo tempo. Um balcão estreito de madeira gasta, marcada pelos anos e pelas histórias não contadas. Uma máquina de expresso antiga que soltava vapor com dificuldade, testando a cada uso. O cheiro era uma mistura peculiar de pão amanhecido com café requentado, mas havia algo acolhedor naquela simplicidade. Quem atendia ali era a Dona Lia, uma senhora de uns 55 anos. Cabelo preso num coque meio desfeito, mas com olhos vivos que pareciam enxergar a alma da gente, como se conseguisse ler histórias não contadas. Jonas entrava sempre com os mesmos movimentos mecânicos, pedia o café de sempre, preto sem açúcar, pagava com moedas contadas que tirava do bolso surrado, agradecia baixinho com a voz quase inaudível e saía. Nunca achou que ela realmente o visse. Para ele, era só mais uma atendente que decorava o pedido dos clientes habituais por pura rotina comercial. Até que, numa madrugada especialmente fria de inverno, enquanto esperava o café esfriar um pouco entre as mãos trêmulas, Lia se inclinou sobre o balcão gasto e perguntou com a voz calma, mas penetrante: Jonas,
Por que você anda sempre olhando para o chão? A pergunta cortou o ar matinal como uma lâmina afiada. Ele gelou completamente. Primeiro porque ela sabia o nome dele, algo que o surpreendeu profundamente. Segundo porque ninguém, absolutamente ninguém, tinha percebido esse detalhe antes. Ele engoliu em seco, sentindo o rosto esquentar de vergonha, e respondeu com a voz quase sumindo. Porque acho que não tem muito lá para cima para mim. Lia não riu da resposta de Jonas, não julgou com olhar superior, não desviou os olhos como se estivesse desconfortável. Ela apenas segurou o copo americano com as duas mãos calejadas, como quem entrega algo precioso e frágil, e disse com uma ternura que ele não ouvia há anos. Todo mundo tem algo lá para cima, Jonas. Todo mundo. Ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras ecoarem no pequeno espaço do café, e completou. Só falta descobrir o quê? Essas palavras simples, ditas com sinceridade genuína, ficaram ecoando na cabeça dele o dia inteiro. Enquanto carregava caixas pesadas, enquanto varria o chão empoeirado, enquanto voltava para casa caminhando pelas ruas vazias da noite, todo mundo tem algo lá para cima. A frase se repetia como uma melodia nova em sua mente cansada. Era simples, quase ingênua na sua simplicidade, mas pela primeira vez em anos intermináveis, alguém tinha falado com ele como se ele fosse alguém, como se ele tivesse valor intrínseco, potencial escondido, esperando para ser descoberto. Aquelas palavras carregavam uma força estranha, uma energia que ele não conseguia explicar. Era como se alguém tivesse acendido uma pequena chama dentro do seu peito, uma luz tímida, mas persistente, que começava a dissipar a escuridão de anos de autodesprezo. Pela primeira vez, Jonas se permitiu questionar suas próprias crenças limitantes. Naquela noite, deitado na cama estreita do seu quarto simples, Jonas olhou para o teto rachado e se perguntou, e se ela estiver certa? E se realmente houver algo em mim que eu nunca consegui enxergar? Era um pensamento perigoso, porque trazia esperança. E esperança, para quem viveu tanto tempo sem ela, pode ser simultaneamente libertadora e assustadora. Dias depois, o inevitável aconteceu como um golpe certeiro do destino. O armazém fechou as portas de vez, com placas de fechado coladas nas janelas empoeiradas. O dono havia falido completamente. Não tinha mais como pagar os funcionários, nem manter o negócio funcionando. A economia cruel havia cobrado seu preço mais uma vez. Jonas recebeu o último salário numa envelope amarelado, boa sorte sem entusiasmo genuíno, e saiu para a rua com a sensação devastadora de que o pouco chão que ainda tinha debaixo dos pés havia desaparecido completamente. Era como se o universo estivesse confirmando todas as suas piores crenças sobre si mesmo. E então começou a peregrinação silenciosa e dolorosa da busca por trabalho. Acordar cedo todas as manhãs, vestir a melhor roupa que tinha, que ainda era simples demais para os padrões exigidos, imprimir currículos em papel comum numa gráfica barata, bater em portas com esperança fingida, entregar documentos com sorriso forçado, ouvir sempre a mesma resposta educada mas fria: vamos analisar seu perfil e te chamamos, e nunca ser chamado. Era como se o mundo inteiro estivesse confirmando a frase que ele carregava no peito como uma sentença: você não tem nada para oferecer. Você não serve para nada importante. Os dias foram virando semanas num borrão de rejeição educada. As semanas se transformaram numa sucessão infinita de nãos disfarçados de talvez. E a sensação de ser ninguém foi crescendo, crescendo como uma erva daninha, até virar um peso que ele carregava até para dormir, invadindo até seus sonhos com pesadelos de inadequação. Numa tarde chuvosa e cinza, daquelas que parecem que o céu está chorando junto com a alma da gente, Jonas caminhava sem rumo pelas ruas molhadas da cidade. A chuva fina molhava o casaco surrado, escorria pelo rosto misturando-se com lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo. Seus passos não tinham destino, apenas movimento. Ele passava por uma praça pequena, quase esquecida no centro da cidade, com bancos antigos e uma fonte que não funcionava há anos, quando viu uma menininha sentada sozinha num banco. Devia ter uns 8 ou 9 anos. Estava encolhida como um passarinho molhado, chorando baixinho,
tentando esconder o rosto nas mãos pequenas e delicadas. A mochila escolar estava rasgada no fundo, deixando escapar alguns pertences. Um caderno havia caído no chão, completamente encharcado pela chuva implacável. Jonas hesitou por um momento. Ele não era bom com palavras, nunca soube o que dizer em situações difíceis. Não era bom com crianças, sempre se sentia desajeitado na presença delas. Não era bom com nada, segundo ele mesmo. Mas algo o fez parar naquele momento. Talvez fosse o choro abafado que ecoava na praça vazia. Talvez fosse o desenho borrado que ainda dava para ver no papel molhado. Uma casa colorida, um sol sorridente, uma família feliz de mãos dadas. Havia algo naquela imagem que tocou uma corda sensível dentro do seu coração. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um passarinho machucado, com cuidado para não assustar. "Ei, você está bem?" perguntou com a voz mais suave que conseguiu encontrar. A menina levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar, e respondeu com a voz tremendo de tristeza. "Eu fiz esse desenho para minha mãe. Era pro aniversário dela, mas a chuva estragou tudo." Jonas pegou o caderno encharcado com todo o cuidado do mundo, como se fosse um tesouro frágil. A tinta havia escorrido, as cores haviam virado um borrão triste e melancólico. Assim, mesmo destruído pela chuva, dava para ver que era lindo. Tinha alma, tinha amor, tinha a pureza de um coração infantil que queria demonstrar carinho. Naquele instante, sem aviso algum, uma lembrança antiga bateu forte no peito dele, como uma onda poderosa. Desde criança, Jonas desenhava. Desenhava nas margens dos cadernos da escola, durante as aulas monótonas, nas caixas de papelão do armazém nos intervalos, nos guardanapos do café, enquanto esperava ser servido. Traços delicados, que pareciam dançar no papel, criando vida onde antes havia apenas vazio. Nunca estudou técnica formal, nunca mostrou para ninguém seus desenhos, nunca acreditou que tivessem valor real. Guardou aquele talento numa gaveta escura da vida, junto com todos os outros sonhos que ele mesmo enterrou, acreditando que não serviam para nada prático, que eram apenas passatempos sem importância. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar com uma mistura de nervosismo e excitação, e perguntou quase sem voz: "Posso tentar refazer para você?" A menina olhou para ele com uma mistura curiosa de desconfiança e esperança, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele estranho gentil. Depois entregou o caderno rasgado, como quem entrega o último fio de esperança que resta. Jonas se sentou ali mesmo, no chão molhado da praça, sem se importar com a umidade que penetrava suas roupas. Tirou do bolso um lápis meio gasto que sempre carregava. Nem ele sabia exatamente por que mantinha esse hábito, e começou a desenhar. Primeiro a casa, com detalhes que não estavam no original. Depois o sol, mais radiante. Depois a família, cada figura ganhando vida própria sob seus traços, cuidadosos. Cada traço que Jonas fazia no papel parecia soltar uma corrente invisível que ele nem sabia que estava presa dentro dele há tantos anos. Era como se a alma dele estivesse respirando de novo, depois de décadas sufocada pela crença de que não tinha valor. Suas mãos se moviam com uma segurança que ele não sentia há muito tempo, criando beleza onde antes havia apenas tristeza. Quando terminou o desenho, entregou a obra nova para a menina com um sorriso tímido. Ela abriu a boca em surpresa genuína. Os olhos se encheram de uma luz pura e brilhante, e sorriu. Um sorriso tão grande, tão radiante e genuíno, que até a chuva pareceu diminuir por alguns segundos mágicos, como se a natureza também estivesse celebrando aquele momento de conexão humana. "Eu vou guardar para sempre", ela disse com entusiasmo contagiante, e saiu correndo em direção à mãe, que esperava preocupada do outro lado da praça, gritando com alegria: "Mãe, olha o que o moço fez!" Jonas ficou ali, sentado no chão molhado, com o lápis ainda na mão, sentindo algo que ele não sentia há décadas, um calorzinho tímido, mas real no peito. A história de Jonas nos ensina algo profundamente espiritual e transformador. Muitas vezes, quando a vida trava, quando as portas se fecham, quando nada parece andar, não é porque falta algo do lado de fora, é porque ainda não enxergamos o que Deus já colocou do lado de dentro.
O valor que o Criador coloca dentro de uma pessoa só aparece quando essa pessoa tem coragem de entregar. Sempre existe algo para dar. Uma palavra de ânimo sincera, um talento esquecido, desenhar, cozinhar, ouvir, consolar, organizar, ensinar, cantar. Um gesto simples, mas significativo. Um sorriso genuíno. Uma oração fervorosa. E quando você oferece isso, mesmo tremendo, mesmo achando que não é grande coisa, a vida devolve multiplicado. Se essa história tocou você hoje, é porque algo dentro de você também está despertando. Não ignore essa sensação. Ela é um sinal divino.